Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Chamelete e neste programa nós vamos falar sobre um tema muito sensível que é a questão da escravidão no Brasil. As primeiras províncias a abolirem foi da Amazonas, Ceará e Rio Grande do Sul, em 1884, 4 anos antes. Se você quer saber mais sobre esse assunto muito sensível, muito importante para a história do nosso país, então acompanhe esse vídeo e solta a vinheta. Bom, a primeira questão é que a abolição ocorreu 4 anos antes nesses estados que eu citei. É importante dizer que, apesar de ser um movimento na qual a elite teve uma atuação importantíssima, a base popular, a pressão popular foi super importante para que isso acontecesse. Então essas mobilizações não eram só mobilizações dos abolicionistas, advogados, etc. Era uma mobilização popular. E quando eu digo popular aqui, eu quero dizer o povo no sentido de que daqueles que estão na base da pirâmide social. Então nós tínhamos então rebeliões, quilombolas, que eram comunidades de pessoas que fugiam dessa situação de escravidão. É importante dizer que nessas províncias, assim como aconteceu no todo o território nacional em 1888, apesar dos escravizados, das pessoas em situação de escravidão, terem sido libertas, isso não significa que elas foram inseridas na sociedade. Assim como Florestan Fernandes, no século XX, e outros pensadores também brasileiros, eles demonstram que você tem um processo de libertação, essas pessoas juridicamente não são mais escravas, existe uma pseudo-igualdade jurídica, mas assim, na realidade ainda existe uma desigualdade, não existe uma inserção. Isso é possível ver a partir de dados concretos, tá bom, gente? Quando a gente fala inserção econômica, não é só uma inserção na esfera do mercado de trabalho. Existem dados que mostram que os negros ganham mais, homens negros ganham menos, melhor dizendo, do que homens brancos. As mulheres negras ganham menos do que as mulheres brancas, tá bom? Então existe uma desigualdade salarial, mas essa desigualdade ela ocorre em outras esferas da sociedade. Quando nós pensamos, por exemplo, na religião, a religião dos negros foi e é discriminada, Quais são as religiões que são mais afetadas no sentido de discriminação? Quando você vai pegar aquele Disque 100, que é o número, que cuida desses casos, Quais são os casos onde tem mais violência religiosa, discriminação? São as religiões de matriz africana. Como nós pensamos, por exemplo, a questão estética negra, hoje ainda nós escutamos frases, talvez até um pouco menos do que no passado, mas olha, aquele cabelo é ruim, muito comum e muito triste. Hoje nós temos um movimento de valorização da estética negra, cabelo afro, etc. Mas nem sempre foi assim. Nós sabemos que para muitas meninas e muitos meninos também, a escola foi um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de negação dessa identidade. Então é muito importante que se diga que existe uma desigualdade econômica e ela vai reverberar nas outras esferas, mas existem desigualdades que ocorrem em outras esferas que não são só econômicas. A questão estética, a questão religiosa, a questão de expressividade, de expressão popular. Então tudo isso, essas desigualdades, elas também estão em outras esferas da vida social, não somente econômica, tá bom, gente? Apesar de nós termos essa abolição, é importante dizer para vocês que teve um processo importante, aconteceu em 1888, mas ele é fruto de um movimento e de pressões externas. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, tá bom? Eu estou usando escravidão aqui, não escravatura, por uma questão de escolha, para ficar mais fácil, a palavra mais utilizada, tá bom? Então o Brasil foi o último das Américas. Nós sabemos que temos um país continental com uma população imensa, população afrodescendente que é imensa, é mais de 50% da população, e que ainda estão excluídos. Quando nós olhamos nas esferas de poder, quando nós olhamos para quem ganha mais, para as pessoas mais ricas do Brasil, quando olhamos para as pessoas mais pobres, nós vemos isso. Então não é uma questão de opinião, não é uma questão de achismo, são dados. Se você vai nas periferias das capitais do Brasil, você vê um perfil étnico-racial. Se você vai para os centros ricos, existe outro perfil étnico-racial. É importante dizer, é importante frisar que não é uma coisa, um devaneio da mente de pessoas, de algumas pessoas. É uma realidade concreta, cruel e que precisa sim ser mudada. Então vamos pegar os dados. Existem dados agora, por exemplo, do coronavírus nos Estados Unidos, e a maior taxa de mortalidade
é na população afrodescendente e latina, certo? Vamos pensar então essa questão do coronavírus no Brasil. Quem você acha que vai ser mais afetado? Quais vão ser as populações que vão mais sofrer por conta disso, né? Então, o racismo, a estrutura racista, a desigualdade étnico-racial é algo que tem que ser combatido sim por qualquer governo minimamente sério, por qualquer pessoa minimamente comprometida com a igualdade humana, com a dignidade humana. E combater o racismo não é uma coisa simplesmente da esfera individual, eu combato, né, o fulano combate, ciclano combate. Nós precisamos de políticas públicas concretas para que isso, né, seja amenizado, suavizado. E como é um processo que se construiu, a estrutura racista se constrói, né, em séculos, em séculos de colonização, mais de 300 anos com essas pessoas sendo escravizadas, sequestradas, né, e trazidas para o Brasil e tendo, né, o seu trabalho roubado, é um processo também que não é do dia para a noite, né? Mudar essa mentalidade, mexer com essa estrutura é algo que demanda tempo e políticas de Estado concretas, tá bom, gente? Mais uma coisa que eu gostaria de falar, esse vídeo é um pouco curto, não é um tema muito agradável, mas precisa ser falado. Não é um tema muito palatável, mas a gente precisa falar sobre esse assunto. Outra questão que eu gostaria de dizer, apesar de legalmente não existir escravidão no Brasil, existem pessoas sim que se encontram em situação de escravidão. No campo, né, nas confecções da indústria têxtil, né, nos grandes centros urbanos, como São Paulo, no qual muitas pessoas vindo de países como a Bolívia, né, por exemplo, estão em situação de escravidão. Sim, ganhando praticamente nada, né, para sua sobrevivência, se endividando inclusive com os donos desses lugares. Então a escravidão, apesar de legalmente ter sido extinta, ela ainda existe, né? E nós precisamos também fazer, né, uma cobrança do poder público para que ele fiscalize, né, e faça valer a lei nestes lugares. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo. Peço que você se inscreva neste canal, faça seu comentário, o que você acha desse assunto, tá bom? Um assunto sensível, assunto polêmico, assunto que afeta muita gente, muitas pessoas não gostam de tratar, né? Mas é preciso falar sim, né? E nós não vamos ficar quietos também, tá bom? Então, nosso canal Filosofando é para pensar filosofia também na prática. Filosofia, sociologia é prática, gente, né? Não é uma coisa desconectada da realidade, a gente tem que pensar essa realidade. Problema social, como resolver esse problema social, tá bom, gente? Fica com a gente nos próximos vídeos. Obrigado você que me acompanhou até o final. Comenta o que você achou desse assunto, tá bom? A gente quer produzir conteúdo contextualizado, semanalmente, com muita qualidade para você, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.